somos a equipe 7, composta por Arwan, Guilherme, Nicolas e Simeão. Vamos abordar o tema gerenciamento das partes interessadas. Para falar de gerenciamento de partes interessadas, primeiramente precisamos entender o que são partes interessadas ou stakeholders. De acordo com a definição, partes interessadas são indivíduos, grupo ou organizações que possam afetar, ser afetado ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Aqui temos um exemplo típico do que seria partes interessadas em um projeto. O gerenciamento de partes interessadas ele inclui processos exigidos para identificar pessoas, grupo ou organizações que podem impactar ou ser impactadas pelo projeto, analisar as suas expectativas, seus interesses e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz dessas pessoas nas decisões e na execução do projeto. O guia PMBOK ele define 4 processos para a realização dessas tarefas e esses processos eles devem ocorrer durante todo o ciclo do projeto, que são identificar, planejar, gerenciar e monitorar o engajamento das partes interessadas. Identificar as partes interessadas, que é o primeiro processo, ele é um processo que exerce maior influência no início do projeto. Ele evita mudanças no meio do projeto e ele deve ser realizado periodicamente durante o desenvolvimento desse projeto. E ele inclui as seguintes entradas, ferramentas e técnicas associadas. Para a entrada temos termos de abertura, documentos de negócio, plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, acordos, fatores ambientais e ativos e processos organizacionais. Para a ferramenta a gente tem opinião especializada, coleta de dados, análise, representação e reuniões. E como saída temos registro dessas partes interessadas, suas solicitações, atualizações do gerenciamento do projeto e atualização da documentação do próprio projeto. Agora eu passo a palavra para o Arwan. Eu vou falar agora sobre planejar o engajamento das partes interessadas. Bom, nessa parte é o processo de desenvolver abordagens de envolvimento das partes interessadas. Nós utilizamos essa parte quando a gente inicia novas fases do projeto, quando há mudanças na organização ou quando o projeto agrega novas partes interessadas. As principais atividades é coletar dados e analisar esses dados, gerar planos de engajamento e discutir esses dados. Eu vou falar um pouco agora sobre os inputs, as ferramentas e técnicas e os outputs dessa parte. Nós temos o termo de abertura, que engloba plano de gerenciamento, que são gerenciamento de recursos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos riscos. E temos alguns acordos nesses inputs, que são os fatores ambientais, como a cultura organizacional, práticas e hábitos e distribuição geográfica da empresa, e alguns processos organizacionais, que entra políticas internas, procedimentos internos, algumas regras de negócio, entre outros. Nas ferramentas e técnicas, nós temos a opinião especializada, ou seja, trazer alguém com conhecimento especializado para treinar as pessoas, a coleta de dados, as análises desses dados. Para isso a gente usa análise de restrições e causa raiz. Nós temos a representação e a tomada de decisões, que são utilizados mapas mentais e matrizes de avaliação. E nós temos as reuniões para decidir o futuro disso e como iremos utilizar. E como saída, nós temos o plano de engajamento das partes interessadas, com que faz com que esse processo seja tomado da melhor forma possível. Eu passo a palavra agora para o Guilherme para continuar a apresentação. Muito obrigado. Eu vou falar sobre o processo de gerenciar o engajamento das partes interessadas. Gerenciar engajamento é o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação. O principal benefício desse processo é permitir que o gerente de projetos aumente o nível de apoio das partes interessadas e minimize sua resistência. As principais atividades são obter, confirmar ou manter os compromissos, gerenciar as expectativas através de negociação e comunicação, abordar riscos e antecipar questões futuras, e esclarecer e solucionar questões identificadas. As entradas para o processo são o plano de gerenciamento do projeto,
documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. As necessidades do projeto que vão determinar quais os componentes do plano de gerenciamento do projeto e quais documentos do projeto são necessários. Os fatores ambientais podem ser cultura organizacional ou até mesmo tendências regionais. Os ativos de processos organizacionais podem ser informação histórica ou procedimentos para mídias sociais. As ferramentas e técnicas incluem a opinião especializada, a habilidade de comunicação para coletar feedback ou até mesmo reuniões. As saídas são solicitar uma mudança no escopo do projeto ou produto, uma atualização do plano de gerenciamento do projeto, que deve passar pelo processo de controle de mudança da organização através de uma solicitação de mudança e, por último, uma atualização de documentos do projeto. Agora quem vai falar vai ser o Nicolas. Bom, eu sou o Nicolas e eu vou continuar a apresentação falando sobre monitorar o engajamento das partes interessadas, que nada mais é do que monitorar as relações dos stakeholders e adaptar estratégias para engajar essas mesmas partes através da modificação de planos e estratégias de engajamento. O principal benefício desse processo é que mantém ou incrementa a eficiência e eficácia das atividades de engajamento das partes interessadas à medida que o projeto se desenvolve e o seu ambiente muda. As principais atividades relacionadas a esse processo é a coleta de dados do engajamento dos stakeholders, se necessária a modificação do planejamento e também modificação da estratégia de engajamento. Então, durante esse processo, essas são algumas possíveis entradas e também algumas das possíveis ferramentas e técnicas para que então nós geremos algumas dessas saídas. Bom, as possíveis entradas são planejamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. Já as ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas aqui são a análise de dados, tomadas de decisão, representação de dados, habilidades interpessoais e de equipe e reuniões. Com a aplicação de alguma dessas ferramentas e técnicas ou algumas, nós temos algumas saídas, que são informações sobre o desempenho do trabalho, se necessário solicitações de mudança, atualizações no plano de gerenciamento do projeto e atualizações de documentos de projeto. Agora, eu retorno a palavra para o Guilherme. Aqui temos um exemplo prático de como a empresa Indra utilizou o gerenciamento para elaborar um sistema de votação para a cidade de Oslo, na Noruega. O maior risco do projeto foi a compreensão das partes interessadas. No processo de identificação, a empresa determinou que os principais stakeholders são o Conselho da Cidade, 15 conselhos distritais, agências governamentais, partidos políticos, meio de comunicação e os cidadãos. No processo de planejamento, a empresa determinou o uso de um sistema em tempo real para coletar dados. Além disso, na Noruega existe a possibilidade de votar antecipadamente. Ao analisar os números dessa votação, os planos iniciais mudaram, pois foi determinado que no dia da eleição é que existe uma maior participação da população. Com essa descoberta, a empresa teve que aumentar o número de equipamentos, suporte e funcionários para ser usado no dia da eleição. No processo de gerenciamento, a empresa forneceu relatórios detalhados dos testes e resultados para o Conselho da Cidade e para os partidos políticos. Estabeleceu um canal de comunicação para cada agência governamental, houve sessões de treinamento para usuários e a utilização de uma plataforma open source para facilitar a transparência para a população. E por fim, no processo de monitoramento, a empresa, utilizando seu sistema em tempo real, conseguiu completar o projeto dentro do prazo e orçamento. A Indra conseguiu contar 500 mil votos de 111 estações de voto em cerca de 5 horas. Todas as informações foram retiradas do guia PMBOK. Muito obrigado.